Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. E caro irmão, irmã, hoje nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer da forma com que Ele se revela para as pessoas. Primeiro, aqueles discípulos de Emaús que caminhavam como que homens perdidos, sem a esperança, sem verem nada, nem aquilo que estava ao seu redor. Mas quando Jesus parte o pão, aqueles homens reconhecem ali Jesus presente. Ou seja, Jesus está no pão, Jesus está no repartir do pão, no pão Eucaristia, onde nós comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. É ali que nós nos fazemos um com Ele. E também na partilha diária do pão com o próximo, com os pobres e necessitados. E o pão só não é só também o pão físico, o alimento material, mas toda vez que partilhamos o nosso coração, partilhamos os nossos ouvidos, partilhamos as nossas mãos, partilhamos os nossos bens, aí sim nós e quem recebe pode reconhecer Jesus Cristo. E o Evangelho vai dizer assim: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. E meu irmão, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, como é lindo esse evangelho, onde Jesus Cristo se manifesta. Ele aparece para os seus, aqueles que conviveram com Jesus, aqueles que viram os milagres, que presenciaram todas as graças, agora estavam como que vivos, como que mortos, vivos.
sem a esperança, sem reconhecer, sem ver Jesus. Eles estavam paralisados praticamente na fé, estavam como que cegos, como a própria palavra vai dizer. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. E é isso que o mundo, é isso que as dificuldades, é isso que as provações, quando aparecem na nossa vida, parecem que querem nos cegar, querem tirar a nossa esperança em Jesus Cristo. Mas, assim como nessa leitura acontece na nossa vida, Jesus Cristo caminha ao nosso lado, Jesus Cristo se faz presente na palavra, Jesus Cristo se faz presente na pregação, Jesus Cristo se faz presente no partir do pão, Jesus Cristo é como Simão Sirineu, ajuda-nos a carregar a cruz, mas estamos como que cegos muitas vezes por causa das dificuldades. Então hoje, meu irmão, minha irmã, mais do que nunca, deixemos que a presença viva e real de Jesus na Eucaristia tire todas essas escamas que nos impedem de enxergar a sua presença no mundo, nas pessoas, na natureza, nos acontecimentos. Mesmo aqueles que parecem onde que ele não está presente, mesmo naqueles muito difíceis e tristes. Mas Santo Agostinho vai dizer, de todo mal aparente, Deus tira um bem maior. Por quê? Porque ele está lá, consertando, transformando todas as situações. Então, meu irmão, minha irmã, quer sentir a presença de Jesus? Partilhe o pão. Quer sentir a presença de Jesus? Comungue o pão, que é o próprio Jesus vivo, presente no meio de nós. Quer fazer com que as pessoas experimentem Jesus? Partilhe o pão com elas, o pão da tua vida, o pão do teu tempo, o pão do teu serviço. E não tenha dúvida, tanto o Senhor, tanto a Senhora, como aqueles que são beneficiados, reconhecerão Jesus. Então, que nessa liturgia de hoje possamos pedir ao Jesus: fica conosco, Senhor. Já é tarde, a minha vida está passando, mas eu preciso da tua presença na minha vida. E não só ele fica, como ele se já faz presente na tua vida, meu irmão, minha irmã, que tomamos posse e possamos reconhecer Jesus vivo, real, presente no meio de nós, no pão da Eucaristia. E que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.